Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Murilo Emery, graduando de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFV e também estagiário do PIBID 2020. E essa é a nossa quarta aula de genética, resolvendo 5 questões. Questão 1. Duas irmãs que nunca apresentaram problemas de hemorragia tiveram filhos, e todos eles, após extração de dentes, sempre tinham hemorragia. No entanto, os filhos do irmão das duas mulheres nunca apresentaram esse tipo de problema. É correto afirmar que essa situação reflete, mais provavelmente, um padrão de herança: A. Dominante ligado ao cromossomo Y. B. Dominante ligado ao cromossomo X. C. Recessiva ligado ao cromossomo X. D. Restrito ao cromossomo Y. Então, na questão ela fala que apenas os filhos das irmãs, ou seja, os filhos das duas mulheres, que apresentaram essa condição. Então a gente chega à conclusão de que é o cromossomo X que tem alguma variação. E com isso, a gente tem que lembrar que herança com cromossomo X é recessiva, é um padrão. É um padrão recessivo, porque precisa de apresentar uma herança de forma homozigótica para que essa característica seja manifestada. E como os filhos homens possuem XY, é um cromossomo X da mãe e o Y vem do pai, diferente das mulheres que um X vem do pai e outro X vem da mãe, aí ela é heterozigoto, é isso. Aí a gente chega à conclusão de que, como é ligada ao X, que é porque apenas os filhos das irmãs apresentaram, a gente já exclui as alternativas que falam sobre Y. E como se trata de uma característica materna, é recessiva. Então a gente chega na resposta que é a letra C. Recessiva ligada ao cromossomo X. Questão 2. Considere que as abelhas da espécie Partoma eleri possuem 34 cromossomos, sendo que as fêmeas originam-se por reprodução sexuada e os machos por partenogênese. É esperado que as fêmeas e machos tenham no núcleo de suas células somáticas, respectivamente, A. 34 e 17 cromossomos, B. 18 e 34 cromossomos, C. 17 e 34 cromossomos, D. 34 e 68 cromossomos e 51 e 17 cromossomos. Para essa questão, a gente tem que lembrar o que é partenogênese. E o que é partenogênese? É o desenvolvimento de um ser vivo a partir de um óvulo não fecundado. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, tem a rainha que, por meio da partenogênese, vai gerar um macho, um zangão. E aqui, quando ocorre o cruzamento, vai gerar fêmeas. Aí aqui, ó, a gente está vendo que tem apenas só tem um óvulo, e que desse óvulo origina um ser. E lembrando que a abelha tem 34 cromossomos, e aqui o zangão tem 17, porque ele é por partenogênese. E aqui, por que que as fêmeas apresentam 34 cromossomos? Porque tem a junção dos genes daqui, dos cromossomos do óvulo e dos espermatozoides, que somando dá 34. E com isso a gente chega na resposta, que é 34 para fêmeas e 17 cromossomos para machos. Porque, como eu falei, já que eles se originam de partenogênese, eles vão ter apenas metade dos cromossomos, porque não ocorre a fecundação. E quando ocorre a fecundação da fêmea, e acaba por somar mais 17, que juntou os cromossomos do óvulo e os cromossomos do espermatozoide, somando 34 cromossomos. Questão 3. Após seu retorno à Inglaterra, Darwin casou-se com sua prima Emma, com que teve 10 filhos, dos quais 3 morreram. Suponha que uma dessas mortes tenha sido causada por uma doença autossômica recessiva. Nesse caso, qual seria o genótipo do casal para essa doença? Então, para que a questão mesmo fala que é uma doença autossômica recessiva. E o que é recessivo? São os homozigotos que possuem azinho, azinho, como está aqui na questão, azinho, azinho. Aí,
A gente precisa analisar. Aí, qual seria o genótipo do casal para essa doença? Vamos olhar a alternativa. Em caso da letra A, o azinho, desculpa. Azinho geraria apenas filhos recessivos. Não é o que a gente está procurando, porque está falando de apenas 3 filhos que morreram. Aqui no caso, todos morreriam. Azão e azinho, alternativa B. Também não seria, porque os filhos desse cruzamento seriam azinho e azinho, 4 vezes. Na alternativa C, é azão e azinho. Também não poderia ser, porque daria filhos azinho, azão e azinho. Aí a gente não teria nenhum que é homozigoto recessivo. Na letra D, tem os dois são homozigotos de dominantes, de azão. Também não dá, porque precisa uma de ser recessivo. O único caso que isso ocorre é na alternativa E. Como a gente pode ver aqui, os dois são heterozigotos, e com isso vão formar 3 filhos, não, 2 filhos heterozigotos azinho, e 2 filhos homozigotos, um sendo dominante, azão, e o outro sendo recessivo, azinho. Aí a gente chega na resposta que eles só poderiam ser heterozigotos para que é o genótipo dessa doença, para que ocorra essa doença. Agora a questão 4. Uma criança do sexo masculino que acaba de nascer tem como pai um indivíduo que apresenta hemofilia e é normal com relação ao daltonismo. Sua mãe é portadora do gene para daltonismo, mas não para o gene da hemofilia. Quanto a essa criança, podemos afirmar que A. Tem 50% de chance dela ser daltônica. B. 50% de chance de ser hemofílica. C. 25% de chance de ser hemofílica. D. 75% de chance de ser daltônica. E E. Não tem chance de ser daltônica. Primeiro a gente vai olhar aqui. A hemofilia e o daltonismo, os dois são doenças ligadas ao sexo, né? E elas também são ligadas ao cromossomo X. E a gente tem que lembrar que o quê? A mulher é XX e o homem é XY. Como o pai vai enviar para o filho, para a criança do sexo masculino, o cromossomo Y, e a mãe não tem a hemofilia, como diz na questão, aqui ó, não tem hemofilia, não tem o gene, né? E então a chance desse filho ser hemofólico é de 0%. Aí a gente já exclui essas duas alternativas, B e C. E quanto ao daltonismo? O pai é normal, mas de qualquer jeito não ia afetar porque ele ia enviar o Y para o filho. E a mãe, ela apresenta o gene, ela é portadora do gene de daltonismo. E como eu disse, as mulheres são XX, ela possui um dos genes. E logo a chance dela enviar esse gene para o filho, para a criança do sexo masculino, é de 50%, já que ela possui dois genes XX. E devido ao pai enviar o Y para o filho, não ocorre a mudança, não entra na conta o gene X do pai, porque o pai sempre vai enviar o Y para o filho. Aí com isso, a gente chega na alternativa de que ela tem 50% de chance de ser daltônica por conta da mãe. A mãe porta o gene, só apresenta XX, e com isso um dos X tem que ser doado por filho, e como a gente tem 2X, são 100%, como um dos dois tem chance de ser enviado, é 50% a chance da criança ser daltônica. Questão 5. Uma planta A e outra B com ervilhas amarelas e de genótipo desconhecido foram cruzados com planta C, que produzem ervilhas verdes. O cruzamento de A e C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas, e o cruzamento BC originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Os genótipos das plantas A, B e C
são respectivamente, alternativa A, Vzão, Vzinho. Vamos fazer melhor, vamos analisar cada uma das questões. Aqui, ó, no cruzamento de A e C, originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Com isso a gente já sabe que o quê? Ervilhas amarelas são dominantes. Aí a gente já vê que, ó, para ela ser dominante, ela pode ser Vzão, não pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa alternativa, mas não pode ser essas. Que tá vendo aqui? São recessivos. Homozigotos recessivos. Aí a gente já exclui D e E. Com isso a gente vai olhar a outro cruzamento. E B e C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Se a gente for fazer o cruzamento aqui na A, vai dar 100% de plantas verdes, porque vai ser todos os filhos desse cruzamento serão Vzão, Vzinho. Então a gente já exclui essa. Aqui, a gente tem um homozigoto recessivo e aqui um heterozigoto dominante. A gente vê que também não dá, porque formaria apenas um filho, uma ervilha recessiva de cor verde. Que a gente pode ver que ela é recessivo, porque quando o A foi cruzado com C, não apresentou nenhuma ervilha verde. Aí aqui na alternativa C, a gente tem a planta A sendo homozigoto dominante, a planta B sendo não, homozigoto dominante, aqui a letra B, a planta B sendo heterozigoto dominante com Vzão e Vzinho, e a planta C sendo homozigoto recessivo. E com isso a gente vê que só essa alternativa aqui pode ser a correta, a letra C. Porque aqui, ó, a gente vê o primeiro cruzamento AC, originou plantas ervilhas amarelas, ou seja, dominante. Porque quando a gente cruza, lembrando, esse daqui é a A e esse é a C. A gente vai cruzar, vai dar o quê? 100% de heterozigotos dominantes. E quando a gente faz o cruzamento BC, a gente vai ter aqui, ó, Vzão, Vzinho. A gente vai ter 50% homozigoto recessivo e 50% heterozigoto dominante, dando aqui 50% de plantas com ervilha amarela e 50% verde. E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato.